destacando agora a situação aqui com o Joe Biden brasileiro, né? São Paulo deve anunciar já amanhã, né, a mudança, a reclassificação, desculpe, reclassificação na sexta-feira, né? Na sexta-feira deve ser feita uma nova reclassificação do plano de quarentena, né? E com uma situação em que os índices estão ainda mais agravados, né? Então, nós temos um quadro aqui que mostra a situação dessa semana, né, aprovada na última sexta-feira, em que a gente tem a maioria do estado em termos de extensão, né, na faixa amarela, mas regiões muito densamente povoadas, desculpe, a maioria estava na faixa laranja, né? Mas de regiões muito densamente povoadas, como o caso da própria capital, né, estavam aí na faixa amarela, né, o que colocava a maior parte da população justamente nessa faixa, né, 67% da população. Bom, a situação está se agravando enormemente, né? Os dados não mostram nem de longe uma situação, apesar de toda a encenação feita pelo governador, nós vimos aí nos últimos dias, né? As fotinhas, tirando vacina, procurando, dando sequência à campanha de autopromoção e de propaganda comercial da vacina, né? A qual nós mostramos aqui tem poderosos interesses econômicos, né? Bom, figuras do próprio governo reconheceram que não tem vacina suficiente, né? E o governo, a própria gestão Dória divulgou hoje que a capacidade de produção da Coronavac no Brasil está esgotada, né? Porque seria necessário receber os insumos da China, né? Os agentes da vacina para dar sequência ao processo de produção, né? E inclusive o Butantan está aí a ponto de parar a produção, né, conforme foi divulgado hoje pelo próprio presidente do Instituto Butantan, Covas, né? O Instituto Butantan está esgotado aí a sua capacidade de fabricação do imunizante, né? Embora o Butantan foi anunciado aí a suposta capacidade do Instituto distribuir 1 milhão de doses por dia, essa produção depende do recebimento desses insumos, né? E nesse sentido, quer dizer, toda a farra feita no domingo, né, no anúncio, vacinando mulheres, vacinando indígenas, fotos, etc. e tal, foi exatamente o que nós dissemos aqui, não mais do que uma propaganda, né? E no nível nacional, o governo tem aí foram distribuídas aos estados, elas são suficientes para vacinar 0,5%, 0,5% da população que precisaria ser vacinada, ou apenas 4%, né, dos setores chamados prioritários, que estariam aí na primeira fase do processo de vacinação, né? Isso se contar que não faltem insumos, outros, né, acessórios, aí desde seringa para ser feita a vacina, agulhas, gelo, né, porque o nível de direção, né, a política criminosa dos governos federal e também dos setores aí do Estado que trabalham em conjunto, tem uma total incapacidade, né, para reverter a situação. Mas, já apontando que sexta-feira vai ter reclassificação com mais retrocesso no quadro em São Paulo, né? Mesmo com o número, crescimento do número de mortos. Daqui a pouco nós vamos falar
dos dados da Covid. Né? Com toda essa, o governo de São Paulo quer manter aí a reabertura das escolas, né? Não há nenhum anúncio do governo, da Secretaria de Educação, nada no sentido oposto, pelo contrário, né? O governo, inclusive, marcou para iniciar amanhã o processo de atribuição de aulas dos professores não efetivos da rede pública, né? Os chamados categoria O e outros, e mesmo em meio a um processo de total desorganização da rede, em que não há nem classificações públicas, com a lista dos professores, com a devida classificação deles, publicada de maneira correta, disponíveis na internet, né? Um esquema feito, é um esquema criminoso. É para criar uma pressão para voltar às aulas. Um caos total que precisa ser denunciado, nós vamos denunciar aqui nos nossos programas, né? E a política é pressionar no sentido de apresentar uma falsa normalidade e retornar às aulas, porque a política criminosa é essa. Não tem vacina? Que se dane. Vamos voltar às aulas assim mesmo. Deixa o povo se contaminar. Né? É a política criminosa do seu João Dória, né, que é a imprensa capitalista e setores da esquerda procuram apresentar como um bom moço, né, mas que é tão ou mais criminoso do que o parceiro dele, o Jair Bolsonaro. Né? Não é à toa que ele, nas eleições, se apresentou aí como Bolsodória. Né? Pois bem, o Bolsodória quer voltar às aulas a todo custo, e por isso o nosso chamado aí, né, reitero aí o nosso chamado para sexta-feira, né, dia 22 agora, todos na Praça da República, né? Vamos realizar um ato, vamos tomar as devidas medidas de precaução, venha com máscara, né, traga álcool gel, vai ter com certeza lá colocado pelo próprio sindicato que está convocando aí, barris, litros de álcool gel para todo mundo, né? Vamos manter o distanciamento, a proteção, mas vamos protestar, porque se a gente não faz isso, se a gente não luta, o governo vai empurrar todo mundo para dentro da sala de aula, e aí a situação vai ser muito pior. Que muita gente fala, nossa, mas a gente vai para a rua, não pode fazer ato, né? Porque senão a gente estaria repetindo aí a prática de contaminação dos bolsonaristas. Não sejamos tolos. Né? Ou a gente luta ao ar livre, com devidas medidas de proteção social, ou milhares de professores, muitos deles já de idade avançada, né? Milhões de alunos, pais de alunos, vão ser colocados para se aglomerarem nas escolas, né? Vai haver aí uma circulação ainda mais intensa do vírus, como aconteceu em todos os países que adotaram essa política criminosa. É bom lembrar, muita gente agora se esquece. Manaus, onde está acontecendo essa situação, foi uma das cidades em que, no ano passado, retornou às aulas. É ou não é verdade? Né? A gente se lembra ou não se lembra disso? Agora o pessoal se esquece, como se o problema é só a falta de oxigênio que está acontecendo nesse momento. Mas em Manaus, no ano passado, no segundo semestre, teve volta às aulas. Né? Teve essa prática impulsionando o aumento da circulação do vírus. Né? E aí a situação foi se multiplicando, aconteceu o que aconteceu também em outros estados, a pressão pela reabertura de tudo, do comércio, né? E que se também com a política de volta às aulas. É preciso denunciar essa política criminosa, genocida, né? E por isso, sexta-feira, todos nós aí de São Paulo e mediações, vamos lá na Praça da República.